Olá pessoal, bem-vindos ao canal Meditação Laica, a Conexão Planetária, o canal que dirige você ao autoconhecimento para que a gente possa fazer essa transição junto com o planeta, né? E não ficar aqui sacudindo em cima desse planetinha lindo que nós temos aqui para viver. Bom, eu queria começar o vídeo de hoje agradecendo os cumprimentos pelo meu aniversário e queria dizer que é sempre muito carinhoso ver o comentário de vocês aqui embaixo. Traz assim uma energia que me impele a estar cada vez mais presente e junto de vocês aqui, sabe? Dá um significado para o que eu estou fazendo. Bom, a gente hoje está iniciando uma nova onda encantada, a onda encantada do espelho. E acabamos de sair da onda encantada da serpente, gente, com aqueles 10 portais galácticos, com aquela lua cheia, mergulhada nas águas de peixes, cheia da luz crítica e analítica de Virgem. Caramba, a gente quase pirou, não é mesmo? E se você é como eu, que também tem algumas mudanças de humor que às vezes nublam a razão, e aí você fala aquilo que não queria falar, faz o que não queria fazer, e depois vê que estava no calor da emoção e etc e tal. Como lidar com tudo isso? E justamente agora na entrada da onda do espelho é que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá bem? Então, vou rodar a vinheta, não sai daí, que hoje a prancha pra gente navegar, ela tá reflexiva. Bom, enquanto a lua cheia em peixes com o sol de Virgem remexeu nossas águas internas, é bom lembrar que a gente está no ano da lua alta existente. E o ano da lua já é um ano das águas, né? Alta existente é aquela que dá forma às águas. Então, se a gente está sendo levado a se comportar ou a refletir sobre as nossas emoções, a gente está bem dentro desse ano, a gente está alinhado com a energia desse anel. Lembrando que a ação é purificar através do fluxo das águas universais. Então, a ideia, gente, é quando a gente tem sente essas emoções que às vezes nublam a nossa razão, é aquela fórmula que eu já trouxe aqui. Primeiro, não aponte o dedo para o outro como se ele fosse o responsável pelo seu rebuliço emocional. Por mais que pareça óbvio, ao menos você é responsável por estar vivendo aquela situação, por estar exposta àquela circunstância. E aí cabe a nós, ou cabe a quem está vivendo esse rebuliço, de planejar com calma, seguindo, né, a lei do tempo, a mudança dessa circunstância. Segundo lugar, depois que você não apontou o dedo para o outro, procura respirar, né, acalmar, deixar passar e depois refletir sobre o que você sentiu. E aí, a fórmula da autoanálise é você, ao reconhecer o que você sentiu, procurar lembrar quando foi a primeira vez na sua vida que você se sentiu assim. Aí você vai lembrar da situação e hoje, já com outra maturidade, pode ressignificar aquilo que você viveu, né? Isso, há um tempo atrás, só era possível ser feito dentro de um divã, né, terapêutico, etc. Hoje já está ao nosso alcance. E se você então conhece a leitura do tarô para o autoconhecimento, esse processo ainda fica lúdico, tá? Então, claro que a gente não está dizendo aqui que você pode dispensar seu analista, seu psicólogo, nada disso. Mas que você pode chegar lá com o meio caminho andado, uau, pode. E isso gera economia também, né? Muito bem, além de estarmos nesse anel, nós estamos vivendo no castelo. Deixa eu trazer a imagem para vocês aqui. No castelo oeste do Queimar. É o castelo da transformação, é o castelo azul. Lembra que a gente teve, quando a gente falou das harmônicas, a gente estudou o significado das cores no Tzolk'in? O vermelho sempre inicia,
o branco refina, o azul transforma e o amarelo amadurece. Então, enquanto a gente está vivendo esse rebuliço emocional, a gente ainda está nesse castelo do queimar. Veja, o queimar é aí que acontece a alquimia. É aquele fogo lento, sabe? Que é capaz de transformar sem dor. Principalmente isso, transformar sem dor. Porque enquanto você está trabalhando no que você sente, você ainda não materializou. Isso não se transformou num sintoma, isso não se transformou num algo no seu corpo que precisa ser tirado. Por enquanto, está no seu emocional. E se você vai fazendo isso devagarzinho, de uma forma lúdica, às vezes até rindo de si mesma, né? Tendo também um ambiente seguro, das pessoas entenderem que está todo mundo vivendo. Lembra sempre, quando alguém criticar você porque você teve uma... Lembra sempre que está todo mundo vivendo um momento muito desafiador. Por falar desafiador, a gente tem a consciência que estamos vivendo nessa segunda lua. Lembra? A gente ainda não terminou de dar o giro, de fazer o giro da lua lunar. A lua lunar do Escorpião, a lua do desafio. Então, ao mesmo tempo que a gente está começando hoje, olha quanta coisa. Ao mesmo tempo que a gente está começando hoje a onda encantada do espelho, a gente também está iniciando o quarto epital. O epital é o conjunto de 7 dias, é o que a gente chama de semana no calendário gregoriano. Então, a gente está iniciando o quarto epital. E o quarto epital é da cor amarela. Lembra o que significa amarelo? Amarelo significa o amadurecimento. Então, olha só, qual é a tônica desse epital? O poder amadurece o fruto. Então, depois que a gente viveu aquele rebuliço emocional dos 10 portais galácticos, da onda da serpente, agora está na hora de respirar e acalmar. Aí a gente entra na onda do espelho e no epital do amadurecimento. Mas o que a gente vai estar amadurecendo? A gente vai estar amadurecendo essa lua lunar, ou seja, a possibilidade de encontrar uma estabilidade diante do desafio da polarização. Então, essa briga que a gente pode ter vivido entre a razão e a emoção, que polarizou a gente, agora está na hora da gente, né, amadurecer a nossa possibilidade, a nossa habilidade de chegar a uma estabilidade. E às vezes, gente, a estabilidade não exige resposta nem solução. Às vezes é só reconhecer. Reconhecer o que você pensa e o que você sentiu e como você agiu nessa situação. Basta isso, porque respostas, protocolos, soluções não são coisas das águas universais que precisam fluir. O que precisa fluir não pode ser estancado para ser nomeado, para ser classificado, para ser decidido se fica ou se vai. O que precisa fluir, precisa fluir. Então, a gente agora só precisa reconhecer. Reconhecer. E isso, a onda do espelho também vai ajudar bastante a gente. Vamos dar uma olhada nela. Olha só, deixa eu trazer para vocês aqui a onda do espelho. Olha ela aí. Ela começa no dia 13, ou seja, na terça-feira. E coincidentemente também, dia 13 começa essa semana. Então, a gente tem 2 começos. A gente tem o começo da onda encantada e o começo da 4ª semana da lua lunar. Então, começa no dia 13 e termina no dia 25. Vamos dar uma olhada geral nos acontecimentos dessa onda do espelho. Primeiro, a gente vai ter, nesse sábado, dia 17, assim como está nessa outra folhinha, a lua minguante do Sol em Virgem. Então, a gente vai começar a terminar, né? A gente vai começar a minguar dessa lua em Virgem, que é super crítica, que é super analítica, né? Que é super perfeccionista. Então, isso vai começar a minguar justamente nessa onda do espelho e no segundo selo branco, que é o selo do vento, é o selo da onda do tempo, da dimensão do tempo nessa onda encantada. Todos os selos brancos desta onda encantada que começa com o selo branco traz a dimensão do tempo.
Então você vê, olha, o vento, né? O vento é o alento do espírito. E vem então esse alento diminuindo essa luz da lua, do sol de Virgem, que é supercrítico e analítico. Depois, na terça-feira que vem, a gente entra na outra lua. É a primeira semana da lua elétrica do serviço. Na outra quinta-feira, que é dia 22, o Sol entra em Libra. Então, a gente vai viver durante essa onda encantada a passagem da constelação do Sol, da constelação de Virgem para a constelação de Libra. E isso é muito importante, por quê? Porque a partir de Libra, a gente começa a lidar com o outro. E aí, a nossa Mérkaba, quer dizer, o reconhecimento é aquilo que eu digo, gente. A gente pode não estar exatamente no absoluto controle. A gente pode efetivamente não estar conseguindo fazer com que os nossos instintos obedeçam à nossa vontade. Mas só da gente reconhecer o que é a ação instintiva e o que é a vontade, já é um ganho enorme em relação à nossa consciência de nós mesmos, para a gente poder se relacionar com o outro a partir de Libra, a partir de uma clareza maior entre eu e você, porque eu vou conhecer os meus limites, eu vou conhecer os meus instintos, eu vou conhecer a minha vontade, e isso vai fazer com que fique mais difícil de eu me confundir com o outro, certo? Então, vamos abrir esse oráculo do espelho, que é para a gente ver quais são, né? Qual é a vibe desse selo que traz o propósito de toda essa onda encantada. E aí a gente tem o espelho guiado pelo próprio espelho. Todo tom no propósito, todo tom que tem o 1 é o tom do propósito, o tom rítmico, o tom espectral, todos eles que têm um pontinho lá em cima, né? O rítmico é o 5, que é o traço, mais 1. O espectral é os 2 traços, porque é o 10 mais 1. Então, tanto o propósito, que é 1, o rítmico, que é 6, e o espectral, que é 11, são guiados pelo seu próprio poder duplicado. O melhor amigo dessa onda encantada, a nossa vibe, melhor amiga dessa onda encantada, é a do dragão. O dragão fala de nutrir. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A nutrição pode não ser apenas espiritual, porque o que a gente come influencia também muito no nosso pensamento, na qualidade do nosso pensamento e na qualidade das nossas emoções. Né? Então, assim, também prestar um pouco de atenção, beber mais água, não digo para você mudar de dieta, mas prestar atenção para comer coisas mais leves, beber mais água, frutas, legumes, aquelas, né, coisas, alimentos naturais, que trazem a informação da natureza para o seu corpo. Porque se o corpo estiver alimentado, o corpo é como se fosse o nosso bichinho de estimação. Por exemplo, se você está com fome, você já não consegue meditar. Ninguém consegue meditar com uma barriga roncando. Tem que comer alguma coisinha para quê? Para você deixar o seu corpo calmo, para que você possa então meditar. Como a gente está numa onda do espelho, que é numa onda reflexiva, de refletir, nada melhor do que a gente ter o nosso corpo bem nutrido, acalmado, calminho, não é? Que aí ele vai poder colaborar mais com essas nossas reflexões. O poder oculto, qual seria o poder oculto de uma onda em que a gente é convidado a refletir sobre nós mesmos? É o selo da noite. E o selo da noite fala de intuição, basicamente de intuição. Traz a abundância, né? Porque a gente parte da nossa intuição, dos nossos sonhos. Então, olha só que interessante, né? A gente tem na onda do espelho os sonhos como poder oculto, a intuição, e como braço direito, digamos assim, a boa nutrição do nosso corpo. E qual será então o desafio? O desafio dessa reflexão é a estrela. E a estrela fala do brilhar.
A estrela fala da elegância e da beleza. Ou seja, eu não sei, gente, mas olha, estou aqui usando da minha interpretação. O desafio da gente, quando a gente estiver refletindo sobre as nossas questões, né, e trabalhando com a nossa intuição, é justamente manter a elegância e a beleza que a estrela mostra pra gente, vibra na gente. Esse será o grande desafio de toda essa onda encantada, tá certo? Então vamos lá, voltar aqui nessa onda encantada e dar uma olhadinha agora nos selos brancos. Os selos brancos, eles trazem a dimensão do tempo da onda encantada. Então a gente tem o espelho, a gente tem o vento e a gente tem o enlaçador de mundos e o cachorro. Gente, são selos assim extremamente, da minha percepção, extremamente espirituais e leves, porque o vento, ele traz o alento do espírito. O enlaçador de mundos é aquele que trabalha com as duas dimensões, a dimensão do externo e do interno. Pode ser, as duas dimensões podem ser essas, do externo e do interno. Pode ser a da razão e da emoção. Pode ser a do pensamento e da intuição. Então, o enlaçador de mundos, ele traz essa fluidez entre as dimensões. Como a gente vai estar trabalhando no sentido de refletir sobre as nossas questões, né, sobre o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, e tendo como poder oculto a intuição, o enlaçador de mundos vai deixar essa comunicação mais fluida. Talvez até por isso que o selo da estrela seja o nosso desafio. Por quê? Porque o selo da estrela fala da nossa expressão com beleza, elegância e arte. Então, assim, eu acho que fica difícil às vezes a gente expressar a nossa arte quando a gente está justamente refletindo, quando a gente está aqui, né, deixando a intuição fluir, observando a razão, né, trabalhando com a respiração, com o alento do espírito, essa informação que a respiração e o espírito sempre trazem para a gente, para que no final termine com o selo do cachorro. E o selo do cachorro é o selo que fala do amor, da lealdade, do coração. Então, gente, eu acho que assim, nós temos aí uma onda encantada agora que sugere que vai ser muito bom se a gente, sabe, deixar as coisas assentarem, realmente não entrar em ação. Eu não vejo essa onda um momento da gente poder entrar em ação. A gente está no castelo da transformação, do queimar. A gente está num epital de amadurecimento, então todo o amadurecimento sugere um pouco mais de prudência, né? E aí, enquanto a gente reflete, a gente tem essa fluidez também, talvez a gente perca um pouco os limites entre o sonho e a razão, que é uma característica do enlaçador de mundos, né? E, ao final, o que a gente tem para transcender toda essa reflexão é o selo do cachorro, que fala de amor, de lealdade. E lembra, lealdade a si mesma, amor próprio, porque a gente muda o mundo mudando nós mesmos. Então a gente tem que começar por nós. Olhar as nossas emoções e razões de uma forma reflexiva, não julgar. Isso é uma característica também de todos esses selos brancos. Os selos brancos, eles são todos fluidos, eles são todos... Eu acho que os selos brancos, eles são extremamente reflexivos, porque eles são fluidos, eles não fecham uma questão, não são selos que conceituam, que analisam, né? Então, no final de toda essa onda encantada, expressar amor a si mesmo, a lealdade a si mesmo, mesmo que você encontre uma certa baguncinha interna. Porque vamos combinar, quem é que não está bagunçado hoje, né? Depois dessa tsunami, dessa pandemia e desse desembocar nesse mundo que a gente não está sabendo direito como é que vai ser, como é que é e o que a gente tem que fazer nele. Então, se tiver aí dentro uma baguncinha, tudo bem. A
a gente aceita, é leal a essa baguncinha, não finge que tá tudo bem o tempo todo, né? Que isso é uma doença da nossa sociedade, ter que fingir que tá tudo bem e fica só jogando no porão as emoções que não são trabalhadas e depois quando elas vêm também, né, atropelando a gente em comportamentos que a gente não gostaria de ter. Né? E esses comportamentos às vezes atraem karma, porque atraem uma resposta que a gente também não gostaria de receber. Né? Então, acalmar, reconhecer a baguncinha interna e de repente, né, aceitá-la e ser leal a essa baguncinha é algo que faz com que a gente, ao contrário do que possa parecer, aumente a nossa autoestima. E quando a gente se gosta, a gente confia mais na gente. E aí tudo fica mais fácil de ser lidado. Autoestima e autoconfiança pode ser um bom resultado pela navegação dessa onda encantada. Tá bem? Então era isso, gente. Gratidão. Vem mais vídeo por aí porque eu quero analisar com vocês a influência da morte da rainha Elizabeth II no arquétipo do inconsciente coletivo e no arquétipo da nossa psique também, que isso é um grande marco, mas isso fica para outro vídeo, tá bem? Por hora, gratidão, gente, muita gratidão, mais uma vez, obrigada pelos cumprimentos, obrigada por você estar aqui. Se você chegou até aqui, deixa seu like e escreve no comentário como é que essa informação chega até aí, se ela ajuda, se ela faz sentido, se a gente consegue passar por ela juntos, né? Como é que a gente sente isso tudo, como é que a gente vive. Como eu, por exemplo, reconheci que na onda da serpente foi brabo, não foi fácil não. Teve, sabe, rompantes aqui, tem uma hora que eu... E para você, como é que foi a onda da serpente? Né? Você também sentiu? O que você sentiu? O que mais te abalou? Questões internas ou questões externas? Porque se a gente conversar, a gente pode esclarecer cada vez mais as luzes dos selos do Tzolk'in, da astrologia esotérica e do tarô, o que está acontecendo com a gente. Né? Não para previsão, mas para colocar a gente no controle da nossa energia. Isso é que é legal. Né? Então, assim, olha, a dica dessa onda encantada é, olha, sossega um pouco, abaixa o facho, né? E para você se observar mais, para terminar essa onda encantada consciente de como que você está internamente, né? Então essa é a proposta, tá bem? Namastê. Gratidão por você estar aqui em Lakesh. Espero você na próxima.